Muito boa noite, meu caro amigo. Oh, caro amigo, muito boa noite. Isto estava difícil de arrancar. Bom, estava difícil porque fomos sucessivamente. Pensava que eram os injetores que estavam aí. Que já Fomos sucessivamente. Como é que se diz? adiando o início, não foi? Adiando. Mas isso nós gozamos felizmente de grande flexibilidade e de empatia e compreensão. Às vezes sim, outras vezes. Às vezes o quê? Eu sempre mantive estes status que eu acabo de falar, De flexibilidade. mas pelo que vejo, tu não. Tu não, pelo que vejo, ok? É importante saber, é importante. Não, pá, Talvez o programa de hoje tenhamos que dedicar a isso, a fazer terapia aqui entre os dois e a aclarar e a clarificar algumas coisas. Diga lá então, qual é os problemas? Que problemas é que que coisa que quero partilhar? Exato. Diga-me, o que é que o traz aqui? O que é que o incomoda? Não, pá, peço desculpa. Teve uma infância feliz. Temos arrancado. A tua existência faz-me feliz. Fome da sua infância. Foi um arranque difícil porque fomos adiando de meia hora, em blocos de meia hora, e depois já o deadline que tínhamos marcado foi. Cheguei atrasado, cheguei tarde aqui a casa, pá, porque tive de me despedir das pequenas que vão de viagem amanhã, da Olivia e da mãe dela, e então tinha que me despedir, pá, não podia, senão depois já não as vejo até daqui a 15 dias. Sim, senhor. Então, e como é que foi essa despedida? Emocional. Boa. Emocional. Boa. Pois então passamos ao próximo tema. Nós somos um programa dinâmico e não somos um programa emotional show. Que terapia é esta? Bom, senhores espectadores que nos veem pelos YouTubes, bem-vindos. Pelos que nos ouvem pelas ondas hertzianas, bem-vindos também. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eu vou deixar de dizer pelo Google Podcast porque realmente é das plataformas que eu acho que ninguém nos ouve, mas pronto. O Google? Lá. Google Podcast é das piores. Não sabia. Estatisticamente é das piores. E eu tinha muita esperança depositada no Google Podcast. Sim, de certeza que tinhas. Tenho toda a certeza que sim. O futuro estava aí. Estava no Google. O Google é forte noutras coisas, mas no podcast não é assim grande coisa. Tem um motor de busca muito bom, não é? Isso, sim. Dizem. Aliás, sabes que eu deixei de usar o Google como buscador, não sei se dizem em português buscador. E o que é que usas? Uso um que se chama DuckDuckGo. O nome é giro. DuckDuckGo, porque tem. Quando encontra o que tu buscas, ele diz quá quá. É uma forma de procura, de pesquisa na internet, supostamente mais segura, que não facilita digamos, intercâmbio de dados confidenciais com o buscador, ou com o navegador, neste caso com o Google. E não, digamos que é um procurador que não é. Como é que se diz? Um procurador da justiça. Não é um buscador. Eu diria que é tendencioso. Ou seja, quando tu. Quem? O DuckDuck ou o Google? DuckDuck ou o Google. O Google está mais tendencioso que aquilo, não existe. Não pode haver, claro. Aquilo, muitos dos resultados das procuras ou das pesquisas que tu fazes são super tendenciosas e muitas vezes estão promovidas por anúncios, não é? E por empresas. Não, isso está claro. E DuckDuckGo não te faz isso, ou seja, faz-te sempre pesquisas um pouco mais, como é que se diz? Independentes. Independentes. Às vezes, quando nos habituamos à forma como os resultados nos aparecem normalmente através do Google, tens há um certo, digamos, uma certa adaptação que se tem que fazer. Ou seja, se eu quero utilizar o DuckDuckGo, tenho que ir ao Google, procurar DuckDuckGo e depois instalar. E a partir daí instalas um plugin para o teu web browser, seja Firefox ou Brave ou Chrome ou Edge. Eu uso o Netscape.
Tu ficaste parado no tempo, de certeza. O teu computador é de Não, 1985, teria ficado completamente abandonado, porque o O Netscape Netscape já nem acabou há sequer uns existe. meses. Claro. Há uns meses? Há uns meses? Definitivamente. A sério? Ainda Definitivamente, sim. existia? Ainda existia, exatamente. E há uns meses foi quando apagaram o botão mesmo. Pois olha, não sabia Ou seja, disso. deram off. Ok, já não há Netscape. Netscape era... Para mim o Netscape... Netscape ou Internet Explorer, perdão. Eu acho que estás a falar do Internet Explorer. Do Internet Explorer, sim. Sim, porque o Internet Explorer reformou o Netscape. Porque o Netscape... Netscape, estamos a falar do paleolítico da... Aliás, o Netscape para mim foi na altura o DuckDuckGo de agora. Ou seja, o Netscape quando apareceu como navegador era diferente do Internet Explorer, ou seja, o Explorer já existia, não no formato em que conhecemos hoje em dia, mas... Claro. Espera aí, desculpa. Buscar aqui um lápis. Então, já tínhamos visto que íamos não falar de assuntos emocionais e então outra coisa também, tecnologia. Ok, próximo assunto. Vamos prosseguir. Terapia esta. Amigo, já lhe perguntei para a sua infância, pá, eu quero ir aí. Eventualmente alguma destas coisas, já fizemos uma pequena regressão, não é, no tempo, para falar do Netscape, que foi o meu primeiro navegador, ou o meu segundo navegador. Exato, mas estávamos antes off the record, estávamos a falar de uma coisa que tu lembraste, e os dois, por separado, tivemos a mesma ideia. Certo. Tendo em conta que hoje estamos a gravar o nosso 101º programa, o nosso programa 101, certo. Our Podcast 101. 101. Os dois lembrámos-nos desse fabuloso álbum em vivo, ao vivo dos Depeche Mode, lançado em 1989. Exato. Em que tu falaste que esse verão para ti foi um verão que te marcou, e eu ouvi por primeira vez este álbum na casa do Tinoni. Claro, na casa do Tinoni, que eu não sei porque é que ele tinha essa alcunha, e ele chamava-se Hugo. Curioso. Vivia ali, vivia ali, Hugo, e vivia ali perto do Corvense. E foi dos primeiros amigos que eu tive que teve trabalho, ele e o João. O João trabalhou nas mudanças e não sei o quê, depois já entrou para os Correios. E o Tinoni era moço de recados. Pá. Havia uma mercearia mesmo em frente da casa dele, e ali as senhoras, sobretudo velhotas, iam lá fazer as compras, e ele levava a comprar a casa das pessoas. Mas esse era o trabalho dele. Hein? E conheciam-no como Tinoni? Não, conheciam-no como Hugo, ou provavelmente o filho que eu não sei como é que se chamava a mãe dele. Porque nessa zona aí, Alfama sempre foi como um bairro, uma vila, perdão, uma aldeia, e conheciam-se assim. Olha, bem, já te falei, acho que já falei uma vez aqui do Bruno da Americana, e havia vários assim, não é? Que eram conhecidos assim, isto é o Hugo da não sei quantas, não sei quantos da não sei quantas. Ou seja, tu defines Alfama como aldeia? Sim, e não como bairro. Qualquer bairro castiço de Lisboa na minha época, 70s, 80s e 90s, aquilo era como uma aldeia, como uma vila. Ou seja, todos se conheciam. Ok, era como uma aldeia, mas não era uma aldeia. Sim, não, obviamente, não era uma freguesia, era uma freguesia, claro. Era uma freguesia, mas claro, o núcleo social, e tal e como as pessoas se davam, era como se fosse uma aldeia. Ou seja, tu não, como dizia a minha mãe, tu não podes pôr o pé em ramo verde, porque tu logo ao fim de meia hora já todos sabiam o que é que tu tinhas feito. E tinha a parte boa também, que era de voz em voz, por exemplo, no meu caso, que eu vivia numa zona giríssima, porque eu vivia numa rua circular. A minha rua era circular, porque só tinha vivendas, casas, habitação, de um lado da rua, que era o Campo de Santa Clara. Portanto, é assim que eu não vivia na rua, eu vivia no Campo de Santa Clara, número 78, terceiro esquerdo. Porta A, terceiro esquerdo. E Porta A porquê? Porque era uma vila, não era? Era a Vila Medeiros de Almeida. Então lá dentro havia a Porta A, a B, a C, que era o cantinho, depois estava a fábrica do café e o armazém dos licores. E aquilo era assim, ou seja, se eu fazia qualquer coisa na zona do jardim,
Depois já chegava a Francelina e da Francelina chegava à minha mãe, ou seja, todas as pessoas sabiam, não é? E a minha mãe, eu já disse isto, a minha mãe chegava à janela sem saber onde é que eu estava e gritava: "Ó Luís, vem jantar!" E eu lá ia. E se estava num sítio que não ouvia, pois vinha algum que dizia: "Pá, olha, eu estava no Lisinho, ouvia-te a chamar-te." Uhum. E eu se calhar estava na zona da Feira da Ladra. Yeah. Sim. Se algum dos nossos ouvintes quiser procurar o Campo de Santa Clara, verá que é uma coisa super curiosa. É um sítio muito, muito, muito curioso, não é? Hum, Que havia aí uma zona militar, não é? ok. Mas voltando ao álbum do 101, Uhum. eu também, esse álbum foi o que me aproximou dos Depeche Mode. Depeche Mode, Sim, pá. sim. Sim, sim. Eu naquela altura, eu até essa altura, para mim, essa fase da minha juventude foi realmente tu começar a descobrir as músicas, não é? Mas digamos a defini-las talvez mais, ter mais uma referência quizá, talvez mais concreta, a reconhecer já certos grupos, a ouvir constantemente ou de forma regular Uhum. ou com mais frequência. Esses grupos, os YouTube, por exemplo, foram talvez o primeiro grupo que eu através de um amigo meu que era mais velho do que eu, pai, aí 2 ou 3 anos. Éramos todos amigos de infância, mas ele era mais velho do que eu, pai, 2 ou 3 anos, ele já começava a ouvir The Cure, a U2, então já me começou a emprestava-me cassetes para eu ouvir e depois gravava. E aí começou a minha viagem com os U2. E um dia, com outro amigo, que também éramos mais ou menos os três que andávamos quase sempre juntos naquela altura, e o primo dele, um dia estávamos em casa do primo dele, e o gajo põe um CD, e eu, CD? O que é isto? Um CD? Um compact disc? Foi a primeira vez que eu vi um CD. E, e o gajo pôs aquilo e foi uma coisa extraordinária. Pá, comecei a ouvir Depeche Mode, o Violator, o 101. Pá, e a partir daí, esse verão para mim, todos os dias Já. ouvia Depeche Mode. Consumia-se música de uma maneira Uma diferente, não é? coisa. Claro, não E havia tantas distrações, não é? não é isso. E a música era física. Hum. Yeah. A música era física. Yeah. Eu nisso tive sorte com a Hum. música. Eu estavas a dizer do interesse pela música, sempre tive sorte, porque a minha tia Mizinha sempre gostou de música Hum. e então comprava discos na Feira da Ladra, Hum. discos ah, não de segunda mão, ou seja, porque havia na Feira da Ladra havia tudo, obviamente, e Hum. também havia uma tenda que vendia discos, obviamente, Loja. da EMI e tudo, como se Uma fosse uma tenda. discoteca. Sim, sim, sim. Exato. E então eu tenho ainda há pouco tempo falando disso com a Lua, acho que está tudo na casa da minha irmã. Pois o single dos Queen, I Want You Break Free, o single dos Grease, do musical Grease, que eu tenho isso. Yeah. Ah, depois eu tenho alguns álbuns, bastantes álbuns, GNR, Pogues e não sei quê, e a minha irmã sempre gostou muito de música. Uhum. Mas eu comecei a ganhar ou seja, foi como abrir uma vez umas páginas amarelas, não é? Abri umas páginas amarelas Hum. e comecei a ver música. Essas páginas amarelas para mim foi o Live Aid de Hum. 1985, que Ok. tanto eu como a minha irmã estávamos no Cano, Uhum. na terra dos meus pais de férias, Hum. e eu lembro-me perfeitamente de ver o Live Aid e de nesse Live Aid ter descoberto o que mais me chamou a atenção foram os Spandau Ballet Hum. e UB40, Uhum. que cantou essa canção com a Christy Hynde dos Pretenders, acho eu. Ok. I got you, babe. Não sei o Uhum. quê. E depois aí a minha irmã também sempre, porque claro, 4 anos mais velha e sempre gostou muito de música, Hum. Bruce Springsteen principalmente, tinha a escrivaninha toda forrada com fotografias do Bruce Springsteen, sim, sim. A minha irmã ainda deve ter uma caixa super especial do Bruce Springsteen, que era de 3 ou 4 cassetes Uhum. e livro, com a discografia do Bruce Springsteen and the E Street Band de 1978 a 1988, Uau. acho eu, que era assim. Era um período de música, não é? Uhum. 3 ou 4 cassetes. E então eu comecei a ter esse interesse pela música, depois para aí, com 11 anos.
Pois com isto os eu anos mais ou menos. estava a fazer os cálculos à data que isto foi lançado, o 101 foi lançado em março de 99, desculpa, de 89. 89? Eu Uhum. tinha 13 anos nessa altura. Claro, Portanto, foi claro, mais ou menos nessa fase, não é? Entre os 11 e os 12 e os 13, que claro. eu comecei a estar assim a ter. Mas também naquela altura há que ter atenção que. Às vezes estas coisas são incríveis, não é? Como é que nos chegam? Porque eu lembro-me que não havia. Em casa não havia discos, não havia nem sequer. Eu tinha os giradiscos. O giradiscos nem sequer existia. Isso apareceu muito mais tarde, não é? E eu tudo o que consumia era em casa de alguém, sempre em casa de alguém. Yeah. O VHS, a minha primeira experiência com o mundo audiovisual, de ver filmes em casa, também foi através de um vizinho meu, acho que se chamava Diogo, na altura. O Diogo, os pais dele já tinham VHS. Ou era beta, eu acho que. Porque depois era curioso. Depois era muito curioso porque Primeiro era beta, não é? umas casas tinham beta, outras casas outras tinham tinham VHS. E os que tinham beta sempre diziam é muito melhor qualidade. Tem muito melhor qualidade que o VHS. Claro, naquela E o que altura, ficou foi o VHS. claro, naquela altura ainda imaginávamos, não é, o que é que ia acontecer. Mas era curioso porque eu depois passava as tardes assim em casa de cada um, não é? Começava a ver os filmes e tal. E. Epá, eu tenho memórias assim já tão vagas dessa época porque foi tão eu era tão pequeno na altura ainda, não é? Vês, eu lembro-me e tenho muito claras essas memórias. No Campo de Santa Clara tínhamos um giradiscos portátil castanho, que era da minha tia Mizinha, que eu agarrava nele, era tipo mala. Sim, tipo uma mala, sim, e na metia altura eu no acho que era chão. um pouco assim, não é? Daqueles fechavam-se Claro. como se fosse um. Exato, metia no chão e estava aí a ouvir os discos. E era o que eu dizia, que era o que consumíamos de uma maneira diferente, porque claro. ouvíamos a música e estávamos com a capa do disco, a ler a música, a ver. Epá, nessa altura, a gente sabia quem se interessava, mas no meu caso e no caso da minha irmã, a gente lia tudo. Então sabíamos quem é que era o produtor, não sabíamos o que é, eu pelo menos não sabia o que é que o produtor fazia. O que era um produtor? Mas eu sabia que, por exemplo, o grande produtor dos YouTube era o Brian Eno. Ok, perfeito, Brian Eno. E era isso, e a gente lia as letras e olhávamos para aquela imagem uma e outra vez, que não era mais que uma capa, não é? Claro. Depois, já quando nos mudámos para a Portela, aí sim, os meus pais, perdão, compraram uma aparelhagem destas de móvel, não é? E já com CD, e o primeiro CD que eu e a minha irmã tivemos foi um CD com The Best of Elvis Presley, oferecido por um primo direito do meu pai, que se chama também Zé Mancinho, como o meu pai. Curioso. Zé Mancinho Carreço. Sim. Que eu sempre gostei à brava desse primo, pá. Era sabes, não sei se aconteceu contigo, estas pessoas da família que tu tinhas idealizado. Eu sempre já falei aqui que eu sempre tive idealizado o meu primo de Porto Rico, com quem depois tive a sorte de trabalhar e que me proporcionou ir para Porto Rico e trabalhar com ele. Eu sempre tive esse homem idealizado. Esse homem era quando eu for grande quer ser como o Miraldino. Mas eu curti a brava este primo, pá. Este primo era mais novo, ou seja, o meu primo Miraldino, acho não, é mais novo 5 anos que o meu pai, e este primo que eu te estou a falar deve ser 10 ou 12 anos mais novo que o meu pai. Okay. Então era deste gajo que, por idade, é um gajo que viveu muito os 70s, início dos 80s, e a mulher dele era a Guida, era a Guida, uma porrada de anos que eu não vejo este primo. Mas eram os dois com uma onda muito hippie, sabes? Eu curti a brava estes, sim, eles viviam numa vila linda, muito bonita, não sei se tu conheces do Alto Alentejo, mas se alguma vez tiveres possibilidade, vai lá, que é o concelho de nascimento do meu pai, que é Avis. Ok. Eles viviam em Avis. Estive lá há pouco tempo, quando fui a Lisboa, quando fui ao Cana, à casa dos meus pais, à terra, fomos jantar a Avis, ali ao Clube Náutico. Avis tem um clube náutico, okay. porque tem a barragem do Maranhão ali, não sei o quê, com barcos, não sei o quê e tal. Pois isso, só para te dizer, porque eu começo a falar e não vou embora. O primo Zé Mancinho ofereceu-nos esse CD, foi o primeiro CD, The Best of Elvis Presley. Uau. Que eu acho que é um disco do caraças, mesmo. Claro. Para oferecer assim de início. Sim. Não é?
E a, Eu, e a minha tia Mizinha tinha discos de fado, yeah. de uma data de coisas. Sim, sim. Eu já apanhei, epá, eu tenho, se calhar a minha mãe lembra-se disto de certeza, mas eu lembro-me de algum disco de vinil ainda a deambular lá por casa, mas não havia giradiscos, portanto eu não sei de onde é que vieram aqueles Yeah. discos. Mas eu lembro-me que isto já foi, sei lá, estava já no ciclo, acho eu, voltava para casa um dia e não sei porque, eu não sei, tenho assim flashes desta imagem, não é? De ver os meus pais assim a rirem-se, de que tinham feito alguma, percebes? Daquela coisa que tu sabes que aconteceu alguma coisa, Yeah. não sei se disseram, há alguma coisa em casa que tens que ver, não sei, já, epá, eu não me lembro, devo estar a inventar aqui metade das coisas, mas o que aconteceu foi que nesse dia chegou uma aparelhagem em casa. Oh my Chegou uma God. aparelhagem em casa e aliás eu tenho aqui agora partes dessa aparelhagem, ou seja, tenho partes porque não trouxe os giradiscos nem trouxe só o que é o amplificador Uhum. e tenho as colunas desse sistema aqui agora montado e continuo a ouvir música e tenho aqui uma cena montada para ouvir através do telefone e não sei o que, bem, é uma coisa espetacular. E isto continua a funcionar, é da Sony, da marca Sony, o sponsor, converteu-se agora em sponsor Oficial do nosso principal podcast. do nosso podcast, de forma quase obrigatória. E aquela cena estava composto de giradiscos, rádio, Cassete? leitor de CDs, leitor de cassetes, tinha dois leitores de cassetes, dava para fazer gravações de um para o claro. outro, dava para fazer high speed dubbing, dava para fazer uma data de histórias, que aquilo, eu aproveitava aquilo ao máximo. E claro, epá, aí começou a minha senda pelo mundo da música, pá, de ouvir CDs. Eu tinha tantos CDs, pá, eu cheguei a ter mais de 100 CDs facilmente, que se foram perdendo depois com o tempo, entre mudanças e mudanças, e acabei por ir deixando aquilo nas mãos de outras pessoas, de certeza. E epá, eu não sei, eu nesse sentido até me sinto privilegiado em alguns aspectos, porque antes disso, pá, em 85 ou 86, já não me lembro mais ou menos, porque eu lembro-me de ter levado aquilo para a Suíça, na minha primeira viagem à Suíça. Uma tia minha tinha-me oferecido um rádio destes o que chamávamos nós os tijolos, não Os é? tijolos. O tijolo. Sim. Também tinha duplo deck de cassete, tinha a rádio, tinha uma antena. Aquilo era um espetáculo de. Eu não sei se esse tijolo ainda existe ou não sei se está para lá perdido lá em casa dos meus pais em Portugal, mas eu ouvia tanto aquilo, pai, olha, foi das coisas que mais me acompanhou na minha viagem à Suíça. Na minha primeira viagem à Suíça foram férias 3 meses, quase completos. Os meus pais estavam a trabalhar naquela altura, não estavam muito connosco, mas eu ouvia tanta música naquela altura, tanta música. Ou seja, que a tua memória é de um verão musical. Sim, pá, já viste? Curioso. Eu tenho um vinil duplo, que é o álbum do GNR ao vivo, Uau. no Coliseu dos Recreios, que é Olha, um álbum isso de é muito bom, pá. 1990. O Felipe, há uns anos, ofereceu-me esse mesmo álbum em CD. Tenho no carro, é dos CDs que eu ouço mais no carro. E eu acho que é impressionante como é que eu não gastei esse CD. Esse CD não, perdão, esse vinil. Porque eu ouvi tantas vezes esse disco. É impressionante. Sim, muitas vezes. E tenho outro vinil dos The Pogues, que também ouvi muito. Ouvi muito isso, sim. E o Achtung Baby dos U2. Tenho esse também. Esse álbum já tinha também isso todo mais gastado, mais gastos que. Sim. Mas não me lembro assim de outros. É como te digo, estão todos na casa da minha irmã. Algum dia passo por lá para dar uma vista de olhos. Aliás, essa famosa aparelhagem que eu comento foi para a casa da minha irmã também. Acho que está lá na casa da minha irmã. E como tinha móvel, que era destas de móvel, não é? Com a porta de vidro, não sei o quê,
pois esses discos, esses vinis estão lá todos guardados, e espero que ainda tenhamos, eu acho que sim, que ainda temos os singles, que a maioria deles eram da minha tia Mizinha, que era ela que comprava. In Vivo chama-se o álbum, não é? Pode ser? Do GNR. In Vivo, foi todo gravado 1990, no... Claro, foi todo gravado no Coliseu dos Recreios, em 2 no concertos. Coliseu dos Recreios. E eu não fui a esse concerto, mas quem foi a esse concerto foi o tal Bruno que eu falava antes. Não o Hugo, o Bruno, que já faleceu há uns anos. E que era um grande amigo meu, grande amigo meu. E ele sim foi a esse concerto com a irmã dele, a Paula, que também faleceu, coitada. E eles sim foram a esse concerto. E esse concerto foi mítico, mítico. Esse álbum em vivo é uma coisa absolutamente extraordinária. Muito, muito bom esse álbum. Sim, eu vi. O GNR foi também destes grupos portugueses que eu ouvi bastante. Eu gosto muito de GNR e eu era um grande fã do GNR. Sim. E outro CD que eu ouvi também quase a gastar-se foi o primeiro álbum, Viagens, do Pedro Brunhosa. Pedro Brunhosa e os Bandemónio, que isso supôs uma revolução musical em Portugal. Sim. Espera aí. Estamos a falar de 94, acho eu. Esse álbum é de 93 ou 94, por aí. Pedro Brunhosa, como é que se chama o álbum? Sim. Viagens. De Pedro Brunhosa e os Bandemónio. Tenho esse CD ainda, guardo comigo. Sim ou não? Não sei, não me lembro. Eu diria que sim, pela idade que eu tinha, mais ou menos. Eu diria que é de 93 ou de 94. E eu ouvi esse álbum também. E houve outro álbum que eu ouvi infinitas vezes. Foi um álbum da Daniela Mercury. Da Daniela Mercury, vê bem. Que eu ouvi esse álbum também. 94. Aí está. 93, 94, porque eu tinha aí 20 anos. E eu e a minha irmã ainda praticamente... ou eles não tinham lançado o álbum ainda, ou estavam a ponto de lançar o álbum, e eu e a minha irmã fomos ver um concerto do Pedro Brunhosa e os Bandemónio ao Adamastor. Não sei se conhece esta zona. Não. O mirador do Adamastor está ao pé do Chiado, ou seja, está à Praça Luís de Camões, não é? E depois há a calçada do Cambra, que desce lá para baixo, para o Paço Manuel, e que vai até São Bento, não é? Antes de começar a descer a calçada do Combro, ao lado esquerdo, depois ou antes do elevador do Lavra, agora também já não sei. Bom, por aí à esquerda, passas por uma ruinha aí e tal, e vais dar a um mirador, mirador onde tem uma estátua do Adamastor. E aí nesse largo, assim do lado esquerdo, montaram um palco, e não sei quantas pessoas é que estaríamos aí, 500, 600 pessoas, a ver o concerto do Pedro Brunhosa e dos Bandemónio, que eu e a minha irmã, eu nem sei como é que nós lá chegámos, mas de certeza que foi a minha irmã que descobriu aquilo e disse, pá, vamos ver isto. Bora, vamos lá. Sim, Pedro Brunhosa. Lembro-me da canção Não Posso Mais, É Preciso Ter Calma. Sim. Não posso mais viver assim. Era uma coisa funky, uma coisa extraordinária. A maioria dos Bandemónio eram alunos dele. Alguns alunos de música dele. Ele era professor de música. Outros de... Sim, ele era professor pouco sobre a vida desta Ele era gente. professor de contrabaixo, acho eu, no Conservatório do Porto. Era um músico escolástico, ou seja, um homem com uma carreira académica, não é? No mundo da... nesse primeiro álbum, ele contou com um grande saxofonista, o Maceo Parker. Maceo Parker, que foi saxofonista do James Brown. Uau. Ou seja, não era um Charlie Parker, mas o Maceo Parker era um grande... sim, está aqui. Diz que conta com a participação do conhecido saxofonista James Brown, Maceo Parker. E eu, anos mais tarde,
houve um concerto do Maceo Parker aqui em Madrid e eu quis ir vê-lo, mas já não pude, porque já não havia entradas. Mas estou-te a falar... Maceo Parker, vê lá, eu vivia em Malasanha, depois em 2003. Bom. Em 2003 para aí, Maceo Parker esteve aqui em Madrid. Bom. E eu já não cheguei a tempo, porque era numa sala super pequenina, imagina, depois tipo um hot club na Praça da Alegria em Lisboa. Sala onde eu e a minha irmã e o Filipe fomos muitas vezes ver concertos. Curtíamos a brava a onda do jazz nessa altura, também por causa do nosso amigo Falcato, João Falcato, que era sobrinho da Dina. Lembras-te da Dina, a cantora? Dina, sim, que até representou Portugal não tenho ideia. que até representou Portugal na Eurovisão. Eu no Passos Manuel, eu e o Filipe no Passos Manuel conhecemos o João Falcato, que era sobrinho dela. E eu tive uma relação mais estreita com o Falcato do que o Filipe. E o Falcato depois foi para Roterdão estudar jazz. E eu tenho um disco dele, Latin Jazz, que se chama Lua. Não, chama-se Luar, perdão. Chama-se Luar, perdão. Luar ou Lua? Agora não sei, está aqui. Mas coitado, pá, teve um AVC e ficou inutilizado. Todas as pessoas que tu falaste até agora, todos tiveram um problema. Sim, pois todos tiveram vida. Estou-te a contar, como dizem os espanhóis, batalhitas da minha vida. Aliás, a última vez que eu estive perto não é para me rir, mas... do João Falcato, ele vivia ali, perto da Praça da Alegria, e houve, depois do que lhe aconteceu a ele, eu acho que foi em 2004, que eu e a Montse fomos a Lisboa, a um concerto para angariar fundos para ele, porque ele depois ficou, imagina um pianista que não pode tocar. Ou seja, acabou, não é? E há vídeos no YouTube de algum espetáculo no Hot Club, com ele, inclusivamente. Era um pianista do caraças, era um gajo muito bom, muito bom. Foi pianista da Pilar Homem de Melo também, não sei se te lembras desta cantora, Pilar Homem de Melo. Eu cheguei a ir a Santos ver um concerto dela, em que ele era o pianista dela. Foi uma pena esse rapaz, porque era um gajo. Eu curtia bravo, eu curtia bravo esse rapaz, de ir à casa dele e ele estar ali a tocar piano e a gente ali. Foi não sei, foi uma boa amizade. Coitado. Não sei se sabias, esta cantora que tu fizeste referência, a Dina, já faleceu também em 2006. Faleceu, coitada. Faleceu e nova. 62 anos. Sim, coitada. Peguei a fazer a... Pois um gajo às vezes põe-se a falar, e é o que tu dizes sempre, né? Todos temos uma história. Mas eu às vezes gosto, e por isso é que eu já te comentei isto, que a Lua muitas vezes nos diz, contem histórias. E é isso, pá, eu às vezes começo a rebobinar, e eu acho que o meu pai diria, como é que não vais ter histórias se tu passavas tão pouco tempo em casa? De certeza que o meu pai diria isso. Não sei. Mas vamos lá, em princípio, vamos lá em setembro, hein? Sim. A Lisboa, sim. Okay. Já não digo nada por agora, mas depois já conto novidades sobre esta viagem a setembro. A ver se consigo ver o Paulo César. Porque no outro dia estive a falar com ele e com o Baeta, a ver se nos encontrávamos em agosto. Ok. Mas não pode ser, porque eu em agosto, em princípio, não vou. Não vais poder. Não vou poder ir. E é assim, pá, aqui estamos com o calor do caraças, pá, e preocupado, pá, muito preocupado com a natureza deste calor. Sim, pá, e os incêndios, pá, é uma tristeza do caralho. É uma tristeza do caralho. Eu vi pelo Twitter que estavam a afetar, não sei se era grande ou não, mas que estava a afetar a zona da Tarifa também. Não sei se... Sim, há vários. E há pouco tempo houve um aqui muito perto de Madrid, em Robledo de Chabela, perto de Robledo de Chabela, que é na zona oeste de Madrid. Mas o que é que te preocupa em concreto? É pela questão de... Preocupa-me a questão das alterações climáticas, obviamente, porque está tudo conectado, por muito que haja negacionistas, não sei o quê. Então, ainda hoje estava a ver, hoje que estamos a gravar no dia 24 de julho, tu sabes que o parque de Yosemite está também com um incêndio muito grave. Não sabia. Já vão 6 mil hectares, hein?
em Yosemite. Mas claro, estas coisas entre o Congresso e o Senado, que têm as políticas bloqueadas, o Biden está a ponto para desbloquear isso. Eu acho que o presidente tem que ser o presidente a declarar zona de emergência ou de catástrofe, não sei o quê. E é isso, ou seja, há zonas do mundo que estão com seca, em que não é normal que estejam com seca. Eu não sei se já tinha comentado que Porto Rico está com seca. Ou seja, Porto Rico faz parte dessa franja de países úmidos, não é? Tropicais, pré-tropicais, não são tropicais ainda. Claro, claro. Se houve coisa que nunca houve problema em Porto Rico, sempre foi de água, não é? E preocupa-me, mas preocupa-me sobretudo isso, a quantidade de colunas, não é? De altavoces, como diziam aqui em Espanha, de colunas que continuam a dar voz a essas pessoas que negam as evidências. Que negam estas evidências. Ou seja, há barragens em Espanha, estava a ver hoje, não? Barragens no sul de Espanha que estão a menos de 25%. Outro dia vi uma barragem que está a 17%, ou seja, a água que resta já é imprópria para consumo. Não é? Claro. Porque a gente sabe que as barragens são as que fornecem de água às populações. Filtrada, obviamente, e tratada, não sei o quê, mas chega a um ponto em que já é tóxica, porque praticamente não tem oxigênio. Então já não se pode sequer tratar essa água para consumo. É impressionante, pá. E fez umas imagens, é que uma coisa é ver, tu vais ao Instituto Hidrográfico de Espanha e vês os gráficos e já é preocupante, mas começas a ver as fotografias e já se vais à procura dessas fotografias. Esta mesma barragem, nesta época do ano, em 2019, ou 2020, ou 2021, e agora? Terra. Sim, o pessoal lá de Castelhares, por exemplo, o ano passado que eu lá estive, já nessa altura já estava a ficar preocupado com esta situação, de que se não chovesse que já podia ser um problema. Claro, nós aqui continuamos a tal coisa, não é? Vivemos o nosso dia-a-dia, não nos preocupamos nunca com nada, porque temos sempre água, abrimos a torneira e já está. E porque nós estamos rodeados de um bosque, porque vivemos numa grande cidade. Está a perceber? Mas as pessoas que vivem... Essas pessoas da província de Samora, que é uma província pequena, Hugo, este verão já perdeu 65 mil hectares. 65 mil hectares é mais que a área de Madrid. E no outro dia até foi a Montse que me disse que uma mãe de uma amiga da Lua, uma conhecida nossa, pôs no estado do WhatsApp, que ela é daí dessa província de Samora, ela pôs, para que vocês tenham uma ideia o que é que se perdeu em Samora, foi isto. E punha um mapa de Madrid e depois uma circunferência, uma cercadura em que mostrava como um gráfico o que eram 65 hectares. 65 mil hectares, não é? Porque as pessoas dizem, não, pois um hectare é um campo de futebol. Sim, senhora, dá para ter uma ideia. Ok. Mas põe agora num mapa da tua cidade. Imagina que isto tudo desaparece. É impressionante. É que tem havido também esta semana e estas semanas, porque nós já estamos a passar por este calor pouco habitual, ou seja, pouco habitual, nesta altura já é habitual, mas quando começou realmente, não sei se tu te lembras, os primeiros dias assim, de calor intenso foram a princípios de junho. E claro, junho, normalmente até meados ou até finais de junho, até as temperaturas são bastante frescas. Ainda, não é? E há anos, inclusivamente, desde que a gente vive em Madrid, tu recordarás anos em que as pessoas, porra, nunca mais chega ao verão. Exato. Não, o problema aqui é que temos que, também, na minha opinião, chamar as coisas pelo seu nome. É uma onda de calor. São ondas de calor que cada vez chegam antes e cada vez duram mais.
Sim, até isto depois tem um impacto. Não sei onde é que eu vi uma notícia também. Li assim um certo de uma notícia se era normal que as árvores estivessem já a perder folhas ou Stress hídrico. sim, uma Chama-se coisa assim. stress hídrico, Yeah. claro. Porque a flor, as plantas Claro. têm que armazenar água de alguma maneira, Yeah. protegem-se. Yeah. Então dizem, pá, eu não vou mandar água, não vou mandar umidade às folhas. Então parece outono. Estamos em verão e parece outono. Claro. Porque as árvores de alguma maneira têm que armazenar água para sobreviver. Claro. Então vou tirando. Incrível, Isso é não é? como quando o corpo humano está em stress, não é? Yeah. Como acontece com estes homens e estas mulheres que sobem às montanhas, não é? E que se congelam os dedos e não sei o quê. Claro, porque o corpo humano diz, pá, eu preciso de sangue Claro. aqui para outros sítios. Claro, para os órgãos principais. Exato, que se lixem os dedos. Claro. Que se lixem os dedos, que Exato. morram. Claro. Então, o mesmo fazem Isso chama-se stress hídrico. E eu vi imagens disso, é impressionante. E depois tens políticas que eu não entendo. Em Madrid, por causa da onda de calor, decidiram fechar os parques. Ou seja, fecharam o Retiro por causa de uma onda de calor. Yeah. Espera aí. Muitas pessoas que não têm ar-condicionados em casa, claro, e que não têm umas casas com todas as comodidades para combater o calor, provavelmente o melhor que têm é, a partir das 10 ou 10 e meia da noite, ir para o Parque do Retiro. Sim. Estar perto de uma fonte, estar perto das árvores, porque eu noto e é um isso. sítio onde tem montes de sombra. Claro, a parte da sombra que existe, não é? Claro. Depois fecham os parques. Então, claro, depois vêm as más línguas, ou as mentes mal pensadas, como a minha, em que pensam, mas claro, porque em Madrid o que importa é o consumo. Então eu fecho os parques e mando as pessoas para as esplanadas ou para os centros comerciais, para receber inputs e estímulos para comprar e para consumir. Eu não entendo destas coisas. Bem, já te falei tantas vezes deste caso onde eu trabalho, e cada domingo para mim é reviver um pesadelo constante. Sabes que há uma data de vezes que eu tenho vontade de lá ir para me encontrar contigo e ver, mas só as histórias que tu me contas repelem-me. Mas é natural que sim. Eu só vou a este sítio porque sou obrigado a ir. Claro, porque tenho que trabalhar lá. Mas E sorte que estás de alguma maneira afastado. Mas ainda que assim, é o miolo, mas ainda assim. Ainda assim, Luís, ainda assim. Yeah. É uma marabunta de gente, são formigas de pessoas. Entram, não param de entrar. E depois quando tu sais, exato, pá, e tudo igual, pá. E eu às vezes, e tu sabes que quando eu saio, por um lado eu tento não prestar demasiada atenção, mas eu sou daquelas pessoas que gosto de observar como se estivesse a observar desde de cima, não é? E começo a caminhar por aqueles corredores para ir para o carro ou para a moto, depende. Mas vou para o subterrâneo, mas o caminho até lá, vês de tudo, ouves de tudo. E o teu cérebro naquele momento é como se fosse uma rádio, é como se tu estivesse a mudar de estação de rádio, assim, a rodar, a girar, a dar a volta à roda, e estás a apanhar montes de frequências diferentes e montes de estações de rádio ao mesmo tempo. Como aquele filme do Mel Gibson, em que ele ouvia o que as mulheres pensavam. Sim, exato. Sim. E essa cena, eu fico... Eu se ficasse mais de 5 minutos ali, eu entrava em espiral e não sei, acontecia alguma coisa me ia acontecer, porque um dia de fúria como o Michael Douglas. Exato, satura de tal maneira, sentir aquela energia, aquela coisa de ver as pessoas entrar e a sair pelas lojas, a meterem-se à tua frente, a atravessarem os corredores de um lado para o outro, os miúdos aos gritos. O consumo puro e duro, e já está. É uma coisa que eu nunca conseguirei explicar, pá. Eu às vezes falo das pessoas, falo do centro comercial às pessoas. Tu trabalhas aonde? No centro comercial no sul de Madrid. Não, está bem, está bem. Sim, talvez eu já ouvi dizer que é o segundo centro comercial com maior tráfego de toda a Europa. Uau. Toda a Europa.
Ou seja, este centro comercial foi aberto mais ou menos na mesma altura que o da Lavaguada. São dos dois mais antigos de Madrid. Mas uma das características particulares deste centro comercial é que está metido dentro de Leganés. Claro. E eu acho que é por isso, é o fácil acesso que as pessoas têm de chegar lá. E os núcleos urbanos super poblados que têm aí nessa zona. Sim. Leganés, Getafe, Alcorcón, Villaverde, sim. Carabanchel, ou seja, o que é que pode haver aí? É uma coisa perto de 1 milhão de pessoas que vivem à volta desse centro comercial. Mas parece que todos tomam a mesma decisão em uníssono de ir a um centro comercial. Claro, porque quer dizer, também não vamos ser tem que ser cauteloso para não soar classista. Mas no fim de contas é o que oferecem essas pessoas. O qual é o que oferecem essas pessoas e não oferecem uma educação suficiente para apanhar o comboio e ir a Madrid, buscar outro tipo de entretenimento, que também pode existir, obviamente. Mas muitas destas pessoas nem sequer imaginam isso, essa opção. Isso nem sequer é opção. Ir para o centro de Madrid, para quê? Você tem aqui tudo. E é certo, realmente é certo. Ou seja, o tipo de distração que podem ter ali naquele centro comercial realmente é o que oferece o centro de Madrid hoje em dia. Não, nesse aspecto. Sim. Ou seja, dentro desse âmbito, não é? Agora, se essas pessoas tivessem, que haverá também, também deve de haver pessoas que dizem, pá, vou apanhar o comboio, saem à Tocha, vou a pé até Colón, depois de Colón subo até ali Alonso Martínez, desço pela Rua Hortaleza, vou até Gran Via, depois já Cibeles e volto outra vez para a Tocha, apanho o comboio e vou para casa. É um passeio do caraças, o que eu acabo de dizer, um passeio circular e super giro. Conhecer o perfil de pessoas que eu conheço devido claro, provavelmente não há, não é? mas eu quero acreditar que haja pessoas que façam isso, não é? nem que seja ir a sol para ver o ambiente, sei lá, uma coisa qualquer. Sabes uma coisa que o pessoal fazia em Porto Rico, que a gente ria, sabe? O meu primo e a minha prima, a gente ria, sabe, com isso. Nós trabalhávamos no centro, né? Na parte velha, na parte histórica, em Viejo San Juan. Eu depois vivia numa zona aí perto, ao outro lado, porque Viejo San Juan é como se fosse uma pequena ilha conectada por 2 pontes. Uma das pontes chama-se Puente dos Hermanos. E havia pessoas dos subúrbios, depois de Bayamón, de Santurce, de Carolina, não sei o quê, daí, que o entretenimento delas, à sexta à noite ou à sábado à noite, era agarrar no seu carro e ir a Viejo San Juan, dar a volta e voltar para trás. Dentro do carro. E umas bichas, meu. Mas estamos a falar de um trajeto. Imagina um trajeto, por exemplo, de alguém que vivesse em Bayamón. Bayamón estava, em condições normais, a meia hora do centro de San Juan, da Zona Velha. Eles provavelmente demoravam 40 minutos a chegar, a atravessar essa tal ponte que eu te disse, a Ponte dos Hermanos, e a partir daí começava o engarrafamento, de dar a volta, que era entrar em Viejo San Juan pela Plaza Colón, Calle San Francisco, ir até à Praça de Armas e dar a volta para fora da ilha de Viejo San Juan, que já não me lembro por que rua é que era. Esse trajeto de chegar, dar a volta e voltar para trás, Hugo, calmamente, põe 2 horas e meia. Ou seja, põe 1 hora para ir, para fazer a Rua do Ouro. E depois meia hora para dar a volta no Rossio, ou Rua da Prata, não sei agora, e depois mais outra hora para dar a volta pelo outro lado, para ir para a Praça do Comércio. E já está. Mas pronto, são estas coisas do consumo e claro, o pessoal fazia isso porque a gasolina era baratíssima. Claro. Agora já não é, mas era baratíssima a gasolina em Porto Rico. Por isso é que eu tinha um carro de 3.000 de cilindrada. Exato. Foi sempre essa.
uma das coisas que sempre me fascinou dos Estados Unidos era essa coisa de ter esses carros super potentes, pá, e que aguentavam tudo e mais alguma coisa, não é? Yeah. Podias fazer road trips. Para mim, eu sempre idealizei esta coisa do road trip nos Estados Unidos. Sim, deve ser uma loucura. Route 66, não é? E um costa a costa, ou fazer essa rota muito bonita tu fizeste parte na Califórnia? Fiz a 101 de Los Angeles até São Francisco, 101, que é a Pacific Highway. Exato. E porque fizemos uma espécie de círculo na altura, eu e a Yolanda. Lembras-te da Yolanda? Sim. E fizemos os dois de carro desde São Francisco até. Passamos por Yosemite, depois fomos até Las Vegas e estivemos uns dias em Las Vegas. E depois de Las Vegas, quando já regressámos, passámos por. Ou seja, viemos via. Não sei se chegámos a vir. Eu acho que não chegámos a ir até LA porque era já bastante mais longe. Mas quando regressámos, fomos diretos pela Pacific Highway, que é uma viagem mais. Alargámos a viagem, ou seja, porque há uma estrada que corta tudo isso, não é? Até Las Vegas, é mais direta. E atravessas os estados de Arizona e de Califórnia. E depois no regresso fizemos essa parte da Pacific Highway, que é uma coisa lindíssima, pá. Lindíssima. Uma estrada cheia de curvas, isso sim. Mas é uma coisa espetacular. Eu assim, o mais parecido que fiz foi a Nacional 125. Tu sabes qual era a Nacional 125? Ainda existe a Nacional 125 em Portugal. Eu imagino. Foi substituída pela Via do Infante. Era a estrada que fazia de este a oeste e de oeste a este, obviamente, o Algarve. Ok. Foi durante muitos anos considerada uma das estradas mais perigosas de Portugal. Devia ser duas faixas de um lado para o outro. Foi a minha super road trip que eu fiz, foi com o meu Fiat Panda, de Lisboa a Vila Real de Santo António. Mas essas experiências, Luís, são espetaculares. Isso foi uma maravilha, meu. Fui parando, dormi uma noite em cada parque de campismo. O parque de campismo de Vila Nova de Mil Fontes, montei a tenda ao lado de uma autocaravana de um casalinho novo, mas mais velhos do que eu, porque eu tinha, isto foi em 1996, claro, isto foi em 96, sim, isto foi em 1996, eu tinha 22 anos, claro. E ele era distribuidor de bebidas alcoólicas. E então ofereceu-me uma porrada de garrafinhas pequeninas de álcool, de macieira, de whisky, mas uma data delas, toma para a tua viagem, não sei o quê. Para a viagem. E eu acabei essas garrafas todas, não sozinho, mas o lote que ele me deu, que eu ia bebendo, obviamente, mas não enquanto conduzia. Atenção, sim, há que fazer isso. Acabei esse lote com os sul-africanos no parque de campismo de Albufeira, onde apanhei uma bebedeira dos diabos, com 2 chavalos da África do Sul no parque de campismo de Albufeira. Fantástico. E depois, claro, estive naquele que foi provavelmente o parque de campismo mais lindo que eu vi, que eu estive em Portugal, na ilha de Tavira, onde conheci umas espanholas, uma miúda Rocio, super bonita, que eram de Sevilha, e tinham ido para aí, mas também eram ligeiramente mais velhas do que eu. E na ilha de Tavira fiquei 2 noites, e 2 noites na companhia delas, porque tínhamos a tenda aí ao lado uma da outra, e fomos almoçar e jantar uma vez juntos, estávamos juntos, não é? Sim. E essa viagem foi uma maravilha. O que eu curti essa viagem. Depois não sei onde, fui visitar uma colega do trabalho, do Sheraton, a Isabel não sei quantas, não lembro do apelido, que era uma senhora mais velha do que eu, sei lá, devia ter 35 anos ou uma coisa qualquer, casada com os seus filhos, não sei o quê. Se vais dar uma volta por lá, toma a direção, claro, né, na altura, toma a direção e vai lá, que é a casa dos meus pais, e almoça lá com a gente. Eu acho que almocei lá com eles, não? Tinha umas calças do Coronel Tapioca, que se transformavam em calções. Então à noite que refrescava, metia as pernas, foi uma viagem. Então estive em Porto Covo, Odeceiros, Vila Nova de Mil Fontes, Lagos, Albufeira,
esse Portimão também, acho eu. E depois Tavira. E na ilha, em Faro, na ilha de Faro também estive. Ok. Na ilha de Faro também estive. Essa viagem foi muito bonita, na verdade, sim. Mas a minha grande road trip foi em 97 com o rapaz a Barcelona. Sim. Madrid a Barcelona. Sim. Essa sim que foi. Tu falavas antes de atravessar os estados, não é? Sim. Claro, atravessar a fronteira. Claro, atravessar a fronteira, meu, e passar as diferentes províncias, não Sim. é? Lembro-me que comprámos uma data de tipos de tabaco para experimentar, sabe? Marcas de tabaco daqui. Ducados e Búfalo, uma coisa assim, meu. E foi uma grande viagem, foi uma viagem muito bonita. É fascinante, pá, eu acho fascinante. 25 anos, este ano faz 25 anos dessa viagem. Claro, foi em 97. Bom. Foi em junho. Ainda no outro dia estava a falar disso com o Filipe e eu confundi-me com as datas. E ele é que me aclarou as datas. Fomos 18. Eu no outro dia falei exatamente dessa data de 96, 97 a uns colegas meus lá da cafetaria e os gajos viram-se e dizem: eu ainda não tinha nascido. Claro. Claro. Sim. Quando eu comecei a trabalhar no aeroporto em 96. Eu ainda não tinha nascido. Claro. Foi como? Ok. Claro, mas eu de certeza, e tenho a certeza absoluta, que eu, enquanto trabalhava no Hotel Sheraton, fiz o mesmo comentário. Eu trabalho aqui desde 72. Eu ainda não tinha nascido. Trabalho aqui desde 72. Mas tinha 4 anos. Claro, mas agora toca-nos a nós, claro, não é? exato. Nós fomos esses miúdos. Claro. E lembro-me também de. Tu sabes dessa história de que eu fui com o meu Smart até à Suíça? Sim. Mas eu acho que já te conheci, inclusivamente. Claro, já foi em 2005 ou 2006. Pai. Claro. Porque foi. Já trabalhávamos. Claro, já trabalhávamos. Foi no verão em que eu comecei a sair com a Yolanda. Porque nós fomos. Ou seja, eu fui sozinho até a Suíça, estive lá para aí 2 semanas e quando regressei, parei em Barcelona, em Sitges, porque ela estava lá. Ela estava lá e viemos os dois juntos no Smart. Fixe, está a ver? A viagem. Aí começou a nossa relação. Gostávamos muito de andar de carro, os dois. Ela adora viajar, já sabes que ela adora viajar. E tu? E então os dois começámos assim a nossa relação a viajar. E 2008 foi aquele ano fatídico, não é? Em que a British Airways tomou a decisão comercial ou de negócios de fechar. Muitos de nós ficámos sem o trabalho e a nossa despedida no mundo da aviação foi fazer uma viagem, uma semi-volta ao mundo. Bom, cruzámos o planeta e foi, claro, destas viagens que nunca mais vais esquecer, porque foi, ou seja, 2008 arrancámos, começámos a viagem na Austrália. Pegámos numa autocaravana, ou foi no Japão? Não, desculpa, foi no Japão. No Japão. Mas começaram em que mês de 2008? Começámos em agosto. Agosto, claro. A loja fechou, ou seja, a British fechou a 31 de julho e nós, para aí, a finais de agosto, começámos a viagem. Ok. Ou meados de agosto, mais ou menos. Porque eu e a Monte fomos no dia 4 de agosto claro, para o Japão. E nós fomos para aí 2 semanas, ou uma semana ou 2 semanas depois. Exato. E nós começámos a nossa viagem aí. Aliás, o princípio das nossas viagens foi similar, porque tu foste ao Japão e depois foste à Austrália, estiveste lá pouquíssimo tempo, não foi? Sim. 3 dias. 3 dias em Sydney. Falemos melhor. Sim. Digamos que eu não fui à Austrália, eu fui a Sydney. Fui a Sydney, mas fiz uma coisa absolutamente maravilhosa, que foi uma visita guiada ao Opera House. Uau. E eu adorei isso.
Ainda por Às vezes, cima, às vezes não é questão não, da claro, quantidade de tempo, que me ou dera a seja, mim, é aproveitar o máximo de exato, de tempo. aproveitar, que me dera a mim ter lá estado mais tempo, Sim. mas não, foi o que foi, até porque foi meio improvisado, Hum, foi quase decidido à yeah, última hora, tirar 3 dias yeah. à viagem do Japão para ir lá. Hum. Mas foi uma visita muito gira, foi curiosa e fomos dar pois 3 dias, o que tu possas fazer 3 dias em Sydney. 3 dias em Mas é tal Sydney. história, já estive no hemisfério sul, sabes? Sim. Era uma coisa que eu queria e, e coincidiu que telefonei ao meu pai para lhe Hum. dar os parabéns desde o Japão. Que isso também, Yeah. eu lembro-me que ele também ficou todo contente. Desde o Japão, eu telefonei-lhe para lhe dar os parabéns e no regresso da Austrália, que parámos em Hum. Singapura, coincidiu com o acidente da Spanair, Sim, em Madrid. sim, e nós tínhamos acabado de chegar ao Japão. Exato. Aliás, nós chegámos ao Japão, e vimos a notícia. Antes, E vimos a notícia no aeroporto, nas notícias lá claro, do que podíamos entender, vimos não sei, a Espanha, de repente vimos Madrid, de repente começámos a ver Spanair e foi como, epá, começámos a telefonar para o pessoal a ver se havia alguém conhecido que tivesse sido afetado por isso, pá, foi uma tragédia. Eu lembrei-me Tragédia, pá. do capitão, lembras-te da Mar, nossa Sim, amiga, a nossa colega, sim, o marido dela, ou o companheiro dela, era capitão da Spanair. yeah, Eu lembrei-me logo dela, mas felizmente yeah. não aconteceu Não nada. tocou ele. Sim, Duas vezes que me aconteceu isso, Hugo. Sim? Nessa viagem Aham, de regresso a Madrid, que parámos em Singapura e tivemos conhecimento desse acidente da Spanair, aham. e em janeiro de 2009, Ah, quando estávamos para apanhar o voo de Nova York a Porto Rico, a San Juan, foi no dia, ou seja, o nosso avião saiu de JFK uhum. e mais ou menos uma hora depois do nosso avião sair de Kennedy para San Juan, houve um avião que saiu de LaGuardia e teve que amerizar no Rio Hudson. O famoso voo. O Ok. famoso voo Ok, desse ok. do filme do Tom Sim, do Hanks. Tom Hanks. Uf. Isso foi em janeiro de 2009. E não Hum. sei se foi 12 de janeiro. Não, 12 de janeiro não, que é os anos da Monte. Não sei, foi por aí, pá. Foi por aí. E no dia Isto foi em 9 de 2009, pá, janeiro. 25 de janeiro. 25 de janeiro, aí está. Foi mais tarde, exatamente. E em janeiro de 2009 tinha sido uma grande nevada, tinha caído uma grande nevada em Madrid também. Sim. Uma nevada tremenda. Sim, foi exatamente. 25 de janeiro de 2009. 25 de janeiro de 2009. Sully. Comandante Sully. O comandante Sully, exato. Pois esse mesmo dia, que ainda por cima havia uma onda de frio que vinha do Canadá. Yeah. Epá, é destas coisas, meu, que tu dizes, epá, pode-se dizer que é um milagre. Ou seja, a palavra milagre aplica-se a estas situações. Tu viste o filme? Eu acho que não vi o filme completo. Mas olha, merece a pena, pá. Merece a pena ver o filme. Sim, merece a pena. Embora o Tom Hanks é destes atores que me geram alguma confusão às vezes. Eu gosto dele, mas não sei, geram-me alguma confusão. Mas é muito curiosa a história. Sim. A história é muito, muito curiosa. E houve Yeah. muita perícia por parte dele aí também. Mas foi tremendo, pá. Foi tremendo. E claro, e os meus pais estavam preocupados também, porque tinham ouvido a notícia. Claro. Mas pronto, quem os tranquilizou foi a minha prima Mercy, a cubana deste Porto Rico, que lhes informou que não, porque eles vão noutro voo, não tem nada a ver com isso, eles já vêm de caminho para aqui. E claro, eles foram-nos buscar ao aeroporto e ela disse, agarra o celular e chama a tua mamã. E não, eu telefonei Tu já aos meus estavas, pais. voltando um pouquinho atrás no tempo, tu não estavas na British Airways ainda, não? Quando foi o acidente? Não estava em Porto Rico. Claro, ok, certo. Aliás, certo. as torres... Certo, agora lembro-me, sim. O 11 de setembro foi o que precipitou Yeah. a minha vinda a nossa vinda, neste caso, Yeah. a minha mulher e a mim, a nossa vinda para Espanha. Yeah. Porque senão provavelmente nós teríamos ficado por lá
E eu não Porto teria Rico. conhecido e não teríamos este podcast. Mas pronto. Muito obrigado. Foi Nunca contigo. esperei dizer isto. Não, Muito não. obrigado, Mohamed Atta. Não, cuidado com isso, mano. Coitado. Não. Coitado, não, coitados. Yeah. Sabes uma das histórias que eu me lembro disso, que vocês me contaram, vocês da British Airways, porque eu cheguei à British Airways em 2004. E no fim de contas, em junho de 2004, 2 anos e meio depois, ainda estava muito fresco, pá, muito recente, fresco, muito recente. Isto Lembro-me da tocou nossa... muito, pá, a pessoa da aviação tocou muito. Sim. Eu lembro-me da nossa colega Cristina comentar muito de um casal que telefonou, um casal português que telefonou para reservar um bilhete porque o filho deles tinha morto e que a preocupação da senhora era saber se os voos acumulavam milhas ou não. E também pode ser uma coisa de stress pós-traumático, estás a perceber? Não é julgar aqui a senhora, mas lembro-me da Cristina contar esta história e claro, isso marcou-me a mim. Eu estava a trabalhar quando caiu quando impactou o segundo avião e ao fim de meia hora a Guarda Nacional estava nas ruas, todos para casa. Ou seja, Porto Rico ficou como o nosso confinamento. Não podias andar na rua. Durante um dia. Acho que isto foi uma quinta-feira, terça ou quinta-feira, não me lembro. Terça ou quinta-feira, não sei. Nós estávamos a pedir pequeno almoço no bar ao lado. Não no bar de... Pequeno almoço não, almoço. Ou estávamos a almoçar ou estávamos a almoçar, porque isto foi no outro restaurante. Não sei se te lembras, nós íamos ao polidesportivo ou íamos ao outro restaurante que estava ao lado. Sim, ou não sei o que é mar, não é? Beira-mar. Já não me lembro, pá, mas estava lá ao lado e nós estávamos a olhar para a televisão e não acreditávamos no que estava a acontecer, pá, não parecia real. E quando já voltámos do almoço começou a chegar a informação, começaram a chegar os telex, começaram a chegar os e-mails e pá, essa tarde foi estranha porque ainda não sabíamos o que é que podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer. As companhias ainda estavam a decidir se cancelavam os voos ou não, o espaço aéreo também estava todo fechado. De repente começou a cair tudo assim, taca. Claro, foram semanas super intensas, pá. Claro, Porto Rico parou. Aliás, Porto Rico hoje em dia não se recuperou dessas duas crises. A primeira grande crise de Porto Rico não foi em 2007, 2008, foi em 2001. Porque Porto Rico tem uma alta dependência do turismo e dos Estados Unidos. E por segurança, os meus primos quase que ficaram sem negócio, porque eles viviam dos barcos de cruzeiro e durante 6 ou 7 meses não havia barcos de cruzeiro em Porto Rico. Fecharam o porto. Ou seja, houve problemas de abastecimento em Porto Rico. Porque claro, produz muito pouco, obviamente, e tem que importar tudo. Claro. Ou seja, a economia de Porto Rico foi-se abaixo. Quando aquilo começou a recuperar, veio a crise de 2007, 2008. Lehman Brothers. Quando começou a recuperar, veio o furacão Maria. Veio não sei o quê. Uma loucura. Em 2008 nós estávamos em São Francisco a ver as notícias e a pensar que não ia haver dinheiro nos multibancos para levantar. Claro. Eram tão dramáticas as notícias, tão trágicas a nível económico que estávamos, eu e a Yolanda estávamos a olhar um para o outro, mas será que vai haver dinheiro para levantar nos multibancos? O que é que fazemos? Aí tomamos a decisão de deixar andar, mas estava a coisa assim um pouco... Estava complicada. Estava complicado. Sim. Eu felizmente, pá, e tu lembras-te, eu essa crise passei como dizem os espanhóis, capeei a crise, não é? Sim. Tu sabes de onde é que vem esta expressão? Capear la crisis. Vem da capa do estouro. Okay. Exato. Epa, toreei a crise, no fim de contas. E eu durante essa crise estive, depois desde 31 de julho de 2008, que foi o último dia na British Airways, até 29 de junho, que eu comecei, de 2009, que comecei na outra empresa, na companhia de seguros, não parei.
Eu Yeah. interrompi várias vezes o desemprego. Hum. Foi uma crise em que eu, depois, mais ou menos me orientei. Hum. Mas esta do coronavírus foi lixada. Yeah. Essa crise de 2008, eu não fiquei com a sensação de ter perdido dinheiro. Nesta, sim, perdi dinheiro. Perdi dinheiro e perdi poder aquisitivo e agora, claro, estou a viver, como todos, obviamente, Yeah. a inflação, pá. Sim. E como tu sabes, aqui quem faz as compras em casa sou eu, que vou à praça e não sei o quê. Pá, é impressionante ver os preços. Sim, sim. Depois de repente vais à gaveta e apanhas um ticket. Pá, mas já não te digo um ticket do ano passado. Yeah. Um ticket de março deste ano. E disse, porra, meu, como é que eu posso estar a pagar? Então, explica-me o que é que se passa em Leganés. Leganés? Em Leganés. O que é que se passa em Leganés? Esta gente não sofre a inflação? Não sei. Sabes uma coisa, meu? Há muita e continua a existir muito economia submergida. Economia, não sei como é que se diz Eu acho em que português, submergida. Acho que é assim que se diz. Há muita gente a trabalhar em negro. Sim. Muito. Yeah. E cada vez que há uma crise neste país, Yeah. o número de pessoas que trabalham em negro aumenta. Yeah. É assim. É assim, porque não há, embora a gente viva num Estado constitucionalmente solidário, grande parte do povo e uma grandíssima parte dos empresários não são solidários. É assim. Se tu não vês a polémica que existe agora aqui, que o governo vai pôr um imposto especial às companhias elétricas e aos bancos. E saiu uma senhora, presidente do Banco Inter, como que a ameaçar o governo. Sei lá, você tenha cuidado, você não se meta com os bancos. Pá. Os bancos, que em 2008 receberam 60 mil milhões, não, em 2008 não, perdão, posteriormente, em 2012, com o Rajoy, 2011, 2012, 2013, receberam 60 mil milhões de euros públicos e não devolveram um tostão. E a única forma que este governo encontra é dizer, epá, já que não me pagas o que eu te emprestei, vou-te pedir um imposto. Claro, e tens parte da política, da direita, obviamente, dizer, como é que vai pedir um imposto aos bancos? Pá? E não sei o quê. Pá, que haja um político de direitas que reclame disto, eu até estou de acordo, porque no fim de contas é a sua forma, é a sua ideologia. Exato. Agora, que haja um eleitorado operário que ganha 1.500 euros por mês, que esteja de acordo a que não se passe um imposto aos bancos, coisa que, não, como dizem os gajos, a minha cabeça explode, não consigo entender. O problema disto, Luís, pelo que eu estou a antecipar, é que os bancos, qualquer jogada que se faça em contra deles, a resposta deles é vai cair sobre nós. Claro, não, mas como tudo. Percebes? Claro, o Zé Povinho, de repente o Zé Povinho que tem a sua conta no Banco Inter, que tem a sua conta no BBVA, que tem a sua conta em qualquer banco espanhol ou qualquer banco que existe em Espanha, de repente tu tens o teu banco, comissões. Não queres... Exatamente. Comissão de manutenção, comissão por uso de emissão de cartões, comissão por levantamento de não sei o quê, comissão, não é? Começam assim. Sem dúvida, mas o que se passa é que... E para mim isso é um roubo. Isso claro, para mim é um roubo. Não, mas e sabes porque é um roubo, Hugo? Porque tu vês as contas de todos os grandes bancos de Espanha e no primeiro semestre de 2022 tu vai ver os lucros que eles tiveram. Benefícios, claro. Os benefícios de 2.300 milhões de euros, 1.800 milhões de euros. Porquê que esse dinheiro não é reinvestido? Percebes? Não, porque é que esse dinheiro não é devolvido. Não, mas antes que reinvestir, já digo, uma obrigação de reinvestir uma percentagem desse dinheiro nas instituições públicas. Claro, em forma de impostos. Saúde, educação. Exato, mas é que já não vamos por aí, já nem vamos por aí, Hugo. Eles têm que devolver o dinheiro que lhe demos nós todos. Claro, porque esse dinheiro esses 60 mil milhões de euros é
25% de um hospital em Alcobendas que está fechado. São 6 ou 7 centros de saúde que desapareceram em 3 bairros de Madrid. São 3 ou 4 escolas públicas que já tinham um orçamento aprovado para umas obras que já não têm obras, que há alunos que a partir de maio têm que suportar 30 graus numa sala de aula, a perceber? E depois tens a Presidente da Comunidade de Madrid que já disse que no próximo ano letivo vai dar bolsas de estudo às famílias que ganham entre 100 e 150 mil euros por ano. Então vamos lá ver. Então, porquê é que vocês diretamente não vão para as televisões, vocês políticos, e olham para a Câmara, como eu vou fazer agora, já que a gente vai estar no YouTube, olham para a Câmara e dizem: cidadãos de Espanha, venho aqui, por este meio, informar que são vocês uns otários, uns estúpidos, e em cima atrevo-me a dizer uns filhos da puta. Já está, ou seja, já para a ofensa máxima. Mas é tal história, Hugo. Mas não é só Portugal, não é só Espanha, perdão, é Portugal. O que acontece? A tua equipa ganha o campeonato de futebol e vão 1 milhão para a rua. Aqui não vão, e é a mesma história de sempre que a gente está sempre a falar. Enquanto faltar ao estômago, vamos embora que a coisa aguenta-se. E é assim, e as pessoas continuam sem ir a votar, e as pessoas continuam a dizer que os políticos são todos iguais. Não, não são todos iguais. Não são todos iguais, porque há políticos que chegaram ao poder e fizeram com que pessoas do mesmo sexo se pudessem casar, por exemplo. Houve políticos que chegaram ao poder e aprovaram uma lei em que se há uma pessoa que está a sofrer, que possa pedir a um médico para lhe dar uma morte digna, para não ter que morrer em agonia. E como isto, uma data de outras coisas, obviamente. Mas as pessoas não interessam. As pessoas não se interessam disso. Sabes porquê? Porque são coisas da morte. Vou casar uns maricas, casar. São coisas que não lhes tocam, provavelmente, mas não sabem a importância que isso tem. A importância no sentido em que, tu imagina, agora falando disto, desculpa lá, o casamento homossexual. Imagina 2 homens ou 2 mulheres, 40 anos juntos, uma morre, ou um morre, e o outro que fica, ou a outra que fica, não tem uma pensão, não pode herdar nada do outro. Não sei, Sim, só porque a instituição define para ter algum tipo de direito tens que assinar um contrato. Tens que fazer uma transação económica. Exato, mas demos, pois, a possibilidade dessas pessoas assinarem esse contrato, que se chama matrimónio, pois já está. Sim, mas muitos não querem tomar essa decisão, não é? Muitos não se querem casar. Claro, mas ninguém obriga a casar. Mas é tal história. Mas depois também não tens direito. Ou seja, claro, não querer casar, não tens esse direito, não é? Exato, mas tu sabes que tens este direito, não queres exercê-lo, pois já está. Tu tens o direito a votar, não queres exercê-lo, pois já está. Tu tens o direito a recorrer à eutanásia, mas ninguém te obriga a usar a eutanásia. Tu tens o direito a divorciar-te, mas ninguém te obriga a divorciar. Já está. Mas o que é curioso em Espanha é que, por exemplo, o equivalente ao Partido Popular, nos anos 80, estava em contra da lei do divórcio. No momento em que se aprovou a lei do divórcio, dos casos mais soados foi um político de direitas que se divorciou. Quando o José Luís Rodríguez Zapatero, presidente do governo de Espanha, entre 2004 e 2011, aprovou o matrimónio homossexual, o PP levou esse artigo ao Tribunal Constitucional porque o considera inconstitucional. Quando o Tribunal Constitucional decidiu, olha, não, isto é constitucional, tem que se impor. Ok, um deputado do PP casou-se com o seu marido, obviamente, que hoje em dia é senador. What the fuck, man? Estás a contar, cara. Exato. Eu só quero ver se daqui a 10 ou 15 anos a gente ouve o político do PP tal que votou contra a eutanásia, foi hoje ao hospital não sei quantos a receber tratamento paliativo e acorreu-se à eutanásia para acabar com a sua vida.
às vezes já começo a estar cansado destas coisas, não é? Também é certo que eu hoje passei muito tempo sozinho e tive, porque a Monte foi trabalhar e a Lua está em Barcelona, Yeah. e então passei muito tempo no Twitter. Yeah. E o Twitter, Tóxico, tu sabes que tóxico, isto. pá. Mas é bom para a circulação sanguínea, porque ativa. Eu estava a ficar assim com a Acho tensão que há baixa outras por causa do formas, calor. E outras dizia, pá, deixa formas lá ver de. aqui. Deixa lá ver o que é que se passa aqui no passarinho. Acho que há outras formas melhores de ativar a Não, circulação sem do que dúvida. não Sem estar a ver a dúvida. porcaria do Twitter, Sem pá. dúvida. Sem dúvida. Olha, queria partilhar uma coisa contigo que me aconteceu no outro dia, e com os que nos ouvem, claro. Não sei se isto aconteceu alguma vez, mas acho que foi a primeira vez que eu fui consciente, e talvez seja um pouco pelo estado anímico em que me encontro, mas e aconteceu-me. Eu estava ontem a nadar com a Olivia na piscina e de repente eu comecei a fazer a submergir, ou seja, comecei a ir para baixo e vinha de cima, ia para baixo, ia de cima, ia para baixo. Eu estava a jogar um pouco com ela, a brincar com ela, não é? Mas nessas 3 ou 4. Nesses 3 ou 4 descensos. Sim, de repente tive uma sensação. Tive uma sensação de como se estivesse a ver-me, como se estivesse a ver tudo dentro de um aquário. Ou seja, como se eu estivesse fora a ver. Sim, foi uma experiência muito estranha, pá. Uma coisa muito, muito estranha. Mas, e assustadora? Eu não o vi como assustador, mas vi-o como curioso, porque foi uma sensação muito, muito peculiar, porque eu estava a ver a Olivia como se não estivesse no meu corpo. Ou seja, eu estava debaixo d'água. Eu aguento, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, assim, sem problema, não é? E deixo até ao fim da piscina e consigo ficar. Vou soltando o ar e vou ficando em baixo, não é? No fundo. E estava assim a observar, olhava para cima e via a nadar. E via, ou seja, estava a vê-la, mas era como se tivesse. É como se a água me estivesse a canalizar outra frequência, não sei. Ou seja, foi uma experiência tão estranha, Luís. É como se eu estivesse fora. Mas foi boa ou má? Foi estranha, não te posso dizer que tenha sido boa ou má. Mas quer dizer, assustaste talvez ou estavas cómodo? Talvez esteja mais inclinado a que não gostei da experiência, mas foi curioso sentir isto. Foi estranho, foi muito estranho sentir isto. Eu acho que me provocou uma tristeza, talvez, porque estava a ver a Olivia como se fosse de fora e não sei, pá, foi tão estranho. Vê lá se, agora a falar a sério, meio na brincadeira, meio a sério, mas muitas vezes, dependendo do estado anímico em que uma pessoa se encontra, é importante evitar determinadas experiências, não? Ou submeter o corpo humano a determinadas experiências. Eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, o consumo do LSD, que não é o teu caso, obviamente, né? Mas se uma pessoa está profundamente deprimida e toma LSD, o LSD vai multiplicar por 20 esse estado de depressão em que uma pessoa se encontra. Da mesma maneira que se uma pessoa está num estado de euforia e de alegria e de felicidade momentânea, toma um LSD e isso dispara 20 vezes a serotonina e o que quer que se produza no corpo humano. Isto no mundo das drogas, não é? Mas escuta, mas é verdade, às vezes há experiências, imagina, é tão perigoso estando triste como estando alegre. Mas imagina que um gajo triste decide conduzir o carro a 180 por hora. Pois provavelmente pode acabar mal, não é? Se um gajo está alegre, pois se calhar pode conter um pouco mais as emoções, não sei. Entendo isso. Eu normalmente nessas situações, depende do estado de ânimo em que me encontro, eu consigo ter essa parte consciente, ou seja, essa parte racional ativa, não é uma coisa que me preocupe demasiado, mas foi uma sensação muito, muito curiosa e muito fora do habitual, porque eu nunca tinha sentido isto assim com a água. E eu cada vez mais a ligação que eu tenho com a água, cada vez estes últimos anos tem-se fortalecido, pá, eu tenho desfrutado muito do contacto com a água, coisa que eu nunca tinha desfrutado antes,
Em todo o tempo que vivi em Portugal, perto da praia, nunca tinha tido essa relação com a água. E agora, ultimamente, estes últimos anos, aprendi a nadar de uma forma que me permite desfrutar de tal maneira, Luís, que eu posso nadar. Não, fantástico. Mas tens é que utilizar isso como uma atitude de prazer, como um ato de prazer. Sim. Mas desconectar e utilizá-la como desconexão da... Mas eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. Foi nesse momento. É como quando há pessoas que falam sobre a meditação, e pessoas que são capazes de meditar em qualquer sítio e meditar de um momento para o outro e conseguem meditar. E ao fim e ao cabo, a meditação, em certa parte, é abstrair-se digamos, do que nos rodeia. Exato, do presente, não é? Claro, tu estás com os teus pensamentos a fluir. Isso é o perigo, isso é o que me assusta. De quê? Da tua experiência na água, porque a água não é o teu ambiente natural. Sim, mas eu era perfeitamente consciente do que é que estava a acontecer. Ok. Isso é o importante, é que não te distraias. Não era uma questão de que me afogasse nem nada. Não é, ou seja, não foi essa, não era essa, não foi isso que aconteceu. Foi o sentir-me fora, sabendo que não estava fora, mas houve uma sensação de como se estivesse fora do meu corpo. E estar a observar as coisas com uma capa que normalmente não vês, porque tu, quando estás fora da água, vês as coisas de uma forma tridimensional, não é? Mas não sei, não existe a água no meio de tudo isso, não é? Então senti-me como se estivesse num aquário, mas ao mesmo tempo a ver de fora, porque eu estava a olhar para a Olivia nadar e via assim as perninhas dela e ela assim a mexer-se de um lado para o outro. Foi uma coisa espetacular. Eu gostei da experiência em si, mas foi bom. Mas ao mesmo tempo foi estranho, pá. Foi uma coisa muito diferente. Nunca tinha. Eu estava a querer evitar o paralelismo, mas não sou capaz. Ou seja, e com isto não quero dizer que tu te encontras nesse momento, até porque ao início, off the record, embora tenha sido assim de passagem, eu disse que te vejo muito bem e gostei de te ver, porque gosto de ver hoje, em comparação com a última vez que eu te vi. Todos temos maus momentos e tu já disseste aqui nestes microfones que tu não estavas a passar pelo melhor momento. Então o paralelismo que eu estava a tentar evitar era este, que dependendo do estado de anímica que uma pessoa se encontra, o melhor é manter-se o mais à superfície possível. Eu gosto imenso de água. Aliás, eu até tenho tido momentos estes dias que eu tenho tido mais, assim, com mais oportunidade de ir para a piscina. Eu gosto de fechar os olhos e meter-me debaixo de água e ouvir. Ou seja, na realidade o que deixas é de ouvir, é silêncio, a não ser que haja muito barulho à tua volta e muito, mas normalmente não há. Então essa metes debaixo d'água, o ruído ambiental cessa, percebes? Acaba, fecha-se. Claro. E isso é muito bom, pá, isso é agradável, porque é paz, é serenidade, é uma boa onda, percebes? É uma coisa que me dá energia, porque fantástico. Eu se tento meditar aqui, por exemplo, nesta casa ou na varanda, ou não seja, não sei se conseguiria alcançar o mesmo estado de serenidade e de desconexão, percebes? Porque ouves sempre algum barulho, uma porta, o som dos carros lá fora. Não sei, é diferente. Mas eu tenho esta ligação com a água, está a ser interessante. Boa, mas tu já sabes que eu estou sempre um bocado mais apreensivo, porque a minha relação com a água é uma relação de sobrevivência, obviamente, porque eu sou, claro, eu já disse isto há muito tempo. Há muito tempo eu lembro-me de ter dito isto aqui no nosso podcast, que o ato de nadar para mim é um ato de sobrevivência, não é? porque senão nada. Para mim é um meio de chegar ao ponto A ao ponto B. Claro, o que se passa é que é chegar do ponto A ao ponto B num ambiente que não é o meu, não é? Porque eu sou um ser humano, não sou um peixe, não sou um pato, não sou um golfinho, não é? Mas eu gosto muito da... A água permite sonhar.
Ou seja, quando estás dentro d'água e estás. Eu tenho eu faço muito isto dentro d'água. De dar voltas. De imaginar outras vidas. Ou seja, dar voltas, dou voltas sobre mim mesmo. E fico a olhar, fico a observar e mexo as mãos. Percebes? É uma coisa de fluir com a água, dentro d'água. Be water, my friend. E pá, mas é uma coisa que eu preciso e deveria potenciar mais vezes esta coisa. Eu só tenho isto uma vez por ano e é uma coisa que digo todos os anos, estes últimos 3, 4 anos que tenho tido mais contacto e esta proximidade com a água. É uma coisa que eu deveria potenciar mais, percebes, durante todo o ano. Pois vai à piscina, quando tiveres tempo, obviamente, tiveres oportunidade, tu tens que encontrar tempo para ti. Sim. Claro, é que é fundamental. Somos os dois pais, e pais de uma maneira diferente, obviamente, de uma maneira diferente, tendo em conta as idades das nossas filhas, mas o facto de ser responsável e cuidar dos nossos filhos não significa que a gente tenha que tirar todo o tempo para nós, não é? Até porque convém às nossas filhas que a gente se mantenha vivos, não é? Pelo menos por agora, enquanto precisam da gente. E para a gente se manter vivos também precisamos ter algum tempo de qualidade para nós, não é? Há malucos que apanham o metro de casa para o centro de Madrid e vão bater um recorde a andar, que foi o que eu fiz hoje, que eu te mandei todo orgulhoso, e andei, que foi uma maravilha, 6 km e não sei o quê, em 50 minutos, ou não sei o que foi. Mas pronto, isso a mim ajuda-me. E é um meio menos agressivo, sabes? Porque eu andar domino mais que o nadar. Ando melhor do que o que nado. Eu gosto muito de nadar, pá. Eu gosto muito de nadar. Eu gosto da água também. E tu sabes que eu aprendi a nadar bem com 40 anos, ou 39 ou 40 anos. E a minha relação com a água mudou muito, porque já não era um ambiente tão hostil para mim, não é? Mas ainda assim, não sou um homem rã. Não sou, de maneira nenhuma. Bom, para os que nos seguem, devem-se ter dado conta que não publicamos um episódio na semana passada, ou seja, na semana passada. Hoje é domingo. Normalmente publicamos um episódio semanalmente. É muito provável que a partir de agora, talvez, depende um pouco da nossa disponibilidade, talvez mais da minha disponibilidade que a do Luís, nossa disponibilidade, que não conseguimos publicar de forma regular todas as semanas como fazíamos sempre, mas a promessa é sempre, pelo menos a nossa dedicação, não digo tanto promessa, mas pelo menos desde a nossa parte o compromisso de tentar publicar enquanto possamos. Mudamos a nossa regularidade a quinzenal. Sim, vamos tentar quinzenal, fazer isso. E se haverá algum momento que a gente não possa, já a gente avisa. Exato. Vamos avisar. Mas continuamos por aqui. Sim, seguimos aqui. Aliás, deixei um post no Instagram a avisar de que não tínhamos ido de férias, embora eu acho que o Ivo Samora leu só fomos de férias. Porque ele mandou uma mensagem a dizer então boas férias. Não, Ivo Samora, não fomos de férias. Aliás, o post diz claramente não fomos de férias, mas nesta semana não fomos capazes de publicar. Mas continuamos aqui, como diz o Luís, continuamos aqui a tentar gravar de forma regular, sempre que possível, e se houver aqui algum intervalo, algum descanso da nossa parte, depois avisamos tentaremos avisar com antecedência. Exatamente, sempre informando e mantendo os nossos ouvintes atualizados aqui nas ondas, menos os do Google Podcast. Depois, se calhar, a gente já não gosta muito deles. É uma porcentagem muito pequenita, pá. Não mas continuamos a gostar muito deles. Perdão. Mesmo poucos, mas são bons. Não sei realmente aqui quem é que nos ouvirá do Google Podcast, porque é uma porcentagem tão pequenita que deixa-me cá ver as estatísticas rapidamente antes de nos despedirmos. Audience. Exato, ou seja,
Aliás, aqui na página web nem sequer aparece já. Ou seja, temos Spotify, Web Browser, Apple Podcasts, Podcast Addict e Other. Google Podcasts nem sequer aparece. Não sei como é que isto acontece, mas pronto. Aqui o Spotify tem muito a ver com isto, de certeza, porque a nossa presença, assim, a maior percentagem é através do Spotify, porque, digamos, a plataforma que nós utilizamos, que é o Anchor, está associada ao Spotify, por isso de alguma maneira, potenciam mais a presença no Spotify, de certeza absoluta. Não sei. Mas pronto. Bom, o importante é que nós vamos continuar aqui, Sim. semanal ou quinzenalmente, vamos continuar aqui. Sim. E os nossos ouvintes também. Também. Que saibam que estamos aqui e que vamos continuar. E que este vai sendo o nosso momento de meditação. Sim. Vês? Que encontro muito mais seguro do que uma piscina. Mas pronto, é a minha opinião. Tens um problema com a água, tu. Mas não com a água do Duque, não? Com esta não. Com essa não. Caro amigo, até à próxima. Pessoal, uma boa noite. Um grande abraço, meu amigo. Para os que estão aqui, até à próxima. Para os que estão aqui, até à próxima. Ou aqui, até à próxima. E para os que estão aqui... E para os que estão aqui no nosso, até sempre. No nosso core, queremos-vos muito e estejam aí até a próxima semana. Um abração, beijinhos, boa semana. Tchau. Tchau.